Mas a gente está num mundo em constante e acelerada evolução tecnológica, a ponto de, cara, daqui a 10 anos a gente não conseguir imaginar direito como é que vai estar em termos até profissionais. Sim. Até conseguimos imaginar, porque a gente vai ver cada vez mais o pessoal que trabalha com a parte manual, né, continuando a ter emprego, e muita gente que trabalha com a parte intelectual talvez seja disruptado pela IA. Exato. Que é um negócio que está melhorando e dobrando de capacidade em intervalos entre 4 e 6 meses. Então, nesse ambiente mega desafiador, né, onde vai estar tudo mudando, o que você acha que é mais importante ensinar para a criança, assim, para que eles carreguem ao longo da vida e consigam se adaptar a esse mundo em constante revolução, digamos assim? Olha, eu acho que considerando tecnologia, eu sempre vi a tecnologia de dois lados. Toda a revolução tecnológica, ela é uma faca de dois gumes. Ela resolve problemas e cria outros. Todas. Então, eu não sou nem tecno-otimista, nem tecno-pessimista, nem ludita. Eu sempre enxergo todas elas. Por exemplo, o celular foi bom e foi ruim. Foi bom ou foi ruim? Foi bom e ruim. Destruiu coisas e criou outras. O ChatGPT está destruindo coisas e criando outras. Tem pessoas que estão ficando mais ignorantes por causa do ChatGPT, tem pessoas que estão ficando mais eruditas. Simplesmente tem isso. O ânimo de quem é um consumidor inerte só piora. Então, quem for usar a tecnologia com baixo esforço mental vai só piorar nela. É a diferença entre você aprender programação e você baixar um app no celular. Como tudo na vida, primeiro te dá uma outra relação em relação àquilo, é um esforço muito maior, uma barreira de aprendizado muito maior, mas você tem uma outra dinâmica. No segundo caso, você pode baixar lixo, literalmente, e não ter experiência, e não ter esforço algum. Então, a tecnologia, vão ter pessoas que vão saber, como sempre aconteceu, vão saber pilotar melhor ela do que outras. Alguns vão pilotar com excelência e outros vão se perder nela. Tem muitos meninos agora que eles não estão mais fazendo o trabalho da escola porque eles botam lá no GPT e copiam e cola. Nossa. Ele não tem nem o trabalho de ler o que ele está colocando. Isso é bizarro. Ele copia... Tira uma foto, né? Eu já tive que demitir 2 pessoas porque elas só copiavam a IA. E eu avisei, eu falei, olha, Você pode usar IA, mas não vai. Mas não era. Não eu diretamente, mas era uma. Não era eu diretamente, mas era na minha empresa, era uma atividade que usa texto. Eu falei, olha, a pessoa tem que ler o livro, não tem como ela copiar e colar, porque vão ter absurdos que vão ser passados inevitavelmente se ela copiar e colar. Não é que eu abomino o uso da IA, não é isso, mas ela tem que ler o livro, não tem como ela fazer essa etapa. Pegando até, desculpa te interromper, Guilherme, mais uma coisa que o Sandrini, o CEO da nossa faculdade aqui, falou outro dia, Faculdade Hub, ele disse, cara, o ensino à distância no futuro vai ser um negócio meio doido, né? Porque o professor vai usar a IA para fazer a aula, vai usar a IA para fazer os exercícios, vai usar a IA para fazer a prova, aí manda pro aluno que bota a IA para assistir a aula, para responder exercício, para fazer a prova, e quando volta, quem corrige a prova é a IA. Então, no final, a IA fez tudo, né? Não tá nem entendendo o que tá acontecendo. Cara, ele fez a prova. Ele não aprendeu nada. Mas eu acho que a formação em humanidades vai crescer muito agora com a IA. É engraçado, né? As coisas são cíclicas, mas sim, você necessariamente tem que programar, codar cada linha vai desaparecer, mas a formação de humanidades não muda por causa disso. Sim. Porque a IA pode ficar mais inteligente e você mais burro. Então, beleza, o professor faz isso... O aluno faz isso, só que o professor e o aluno estão mutuamente se emburrecendo. Sim. Então a IA pode conversar com ela mesma, né? Até é muito engraçado, não sei se vocês já viram esses. 2 IAs conversando entre si, né? Tem essas demonstrações, porque chega uma hora que elas param de usar texto escrito e elas começam a falar em código, né? Mas beleza, a IA pode dar aula para ela mesma, você pode simular tudo, a capacidade de simulação cresce, mas a realidade continua. Não, mas assim, nessa pergunta, o que é melhor para formar as crianças para lidar com esses problemas, eu acredito que é formá-las para elas decidirem bem, né? Então tem esse conceito assim de liberdade, né? Você saber escolher o bem. Então, eu acho que desde pequenininho, né? Você mostrar para ela, olha, filha, isso é o que mais convém, porque isso é bom. E você ter esse paradigma moral para que, independentemente de quão rápido esteja a tecnologia, ela saiba que existe sempre uma questão moral aí, sabe? Sempre vai ter um paradigma moral que ela vai poder escolher o certo ou escolher o errado. Então, para ela usar a liberdade dela para o bem. Então, acho que é isso que os pais... E óbvio, né? Para que ela escolha e que ela se mantenha no bem, ela precisa ter uma força de vontade, né? Ela precisa ter o domínio da vontade dela para não escolher o mais fácil, mas sim o que é correto. Sim. Então, acho que
serve para tudo, assim, serve para se a gente estiver na época do apocalipse ou se a gente estiver na época da inteligência artificial. Educação clássica tanto faz, né? Se é o Duna, se é Matrix, se é o Senhor dos Anéis, ou se não é irrelevante, não muda o cenário que você está discutindo. Porque as virtudes e a formação intelectual do seu intelecto vão continuar existindo. Uhum. É um erro, assim como foi um erro. Agora estamos na era do computador, todos serão gênios. Não aconteceu. Agora também na era da IA, nem todos serão gênios. Aliás, na verdade, a IA é a computadorização 2.0. Eu acho até que a gente vai... Na verdade, a gente, como você disse, de maneira geral, eu acredito que vai ter um certo emburrecimento. Porque, por exemplo, o meu pai ele fala 5 idiomas. Daqui a 10 anos, com a necessidade de falar 5 idiomas, se você vai ter um fone que traduz na hora. Então aquilo vai meio que perder o uso, né? Verdade. Você pega no passado, o Mitrídates VI falava acho que 18 idiomas para se comunicar com todas as suas tropas que eram formadas por diferentes povos. Hoje já não tem mais isso, então acho que vai sumir essa habilidade. Tá, tudo bem, a gente pode ganhar outras habilidades, né? Tá, mas vai ficando mais burro também. Mas aí que eu acho também que dando uma boa educação para os filhos, e se formando para isso, né? Porque a gente tem que aprender a educar os filhos, aí que os nossos filhos vão se destacar ainda mais. Eu penso isso. A IA, assim como a crise de valores, vai aumentar a desigualdade. E quando eu falo desigualdade, não estou falando no sentido marxista, não. Estou falando da desigualdade de quem consegue pilotar situações do mundo novo. Não estou nem falando de questão financeira, estou falando que tem gente que sabe lidar com o mundo melhor do que outras pessoas. Com a IA vai ter um conjunto de pessoas que vão saber lidar muito bem com o mundo e uma massa de pessoas que vão saber lidar mal. Como foi com toda a tecnologia, tá? Não teve uma mudança tecnológica que não foi assim. Que uma minoria se beneficiou muito mais que uma maioria. Isso é da natureza das coisas. Não, e antes que alguém fale, mas poderia ser diferente então, vamos democratizar a tecnologia. Não existe isso. Não importa o que eu coloque em termos de tecnologia, vão ter pessoas que vão saber usar. Tipo o Elon Musk soube usar aquela mesma tecnologia muito melhor do que você vai saber usar. E é assim que funciona. O que vai acontecer é que a gente vai ter que voltar a formar o ser humano de uma maneira muito direta. O uso de idiomas, você pode até ter uma tradução simultânea, mas você vai perder em compreensão da outra pessoa que cresceu naquela cultura daquele idioma. Então, se você transformar o mundo inteiro num shopping, né, num aeroporto, você perde aquela identidade cultural que tinha naqueles lugares. Eu falo aeroporto porque o aeroporto tem um lugar, uma loja de cada país do mundo. Tudo é um bem de consumo e tudo é uma identidade... Todo mundo está em trânsito, né? Todo mundo está em... então você tem uma espécie de dissolução de identidades. Mas eu acho que vai voltar a ser valorizado esse conhecimento da alma humana. Porque tudo vai ficar... tem coisa quando que a IA você não vai delegar fazer. tudo, o conhecimento da alma humana, ele não é delegável. Você vai falar, não, mas o meu terapeuta é o GPT e tal. Não, perfeito. A questão é que a IA... Ela pode dar dicas, conselhos, uma série de coisas. Mas você é você, né? A sua formação é a formação sua. É você como pessoa. Não é uma coisa externa. E acho que isso engloba com tudo que a gente falou. Porque, no fundo, você está formando uma alma. Quando você fala uma criança, está formando uma alma. Você está formando ele. Ele não é você, né? Seu filho não é você. Ele é uma alma completa. Ele nasce diferente um do outro. Ele tem uma identidade própria. E você quer que aquela alma se desenvolva o máximo possível. Acho que esse é o ponto que não muda e que nesse desafio vai ter que se desenvolver mais ainda. Eu gostei muito da palavra que a Ana usou de discernimento. Porque há pouco tempo a gente fez até um podcast sobre o livro, lá o Almanac no Naval Ravikant. Ele fala sobre como um CEO que decide 10% melhor do que um outro CEO, ele não tem que ganhar 10% a mais, ele pode ganhar 100 vezes mais. Até porque em uma decisão você pode ferrar uma empresa ou você pode fazer a empresa crescer 20 vezes em 5 anos, dependendo de como você decidiu. Então acho que uma grande habilidade muito importante, tanto agora quanto no futuro, é a capacidade de decidir de maneira acertada, né? E para isso, cara, você pode até consultar a IA, mas garbage in, garbage out, né? Se o cara não tem condição de colocar o questionamento dele, de colocar um prompt correto, o que vai sair em termos de resposta... Mas é que bizarro. Todo computador é assim, você coloca o input, ele dá um output baseado no input que você colocou. Exato. Literalmente é assim que funciona. Se alguém fala, não, a IA é super inteligente, ela é super não sei o que, ela está dominando tudo. Turma, tem um input. E ela processa esse input e ela te dá um output. Todas as coisas são assim. Se eu coloco um input lixo, o processamento dela é lixo.
É muito engraçado quando a IA manda pra você, ela tá pesquisando o UOL, não sei o que, e tantas outras coisas, e aí ela chega com uma resolução e fala... Aí eu olho as fontes dela, eu abro lá e falo assim, o UOL, Folha de São Paulo, não sei o que, ela começa a listar, eu falo, cara, mas aqui é um input que eu não colocaria, entendeu? Esse input é ruim. E você pode apontar isso, falar, cara, não me fala esse input, vai lê a porcaria do livro do negócio e me fala depois. Aí ela fala, de fato, você tinha razão, tal, realmente, não sei o quê. Então, o problema é que, primeiro, a IA está bebendo de coisas que literalmente estão sendo colocadas por seres humanos que foram colocando esses inputs em outros lugares. Na UOL, no livro, não sei lá onde, numa fonte, num fórum. Ela depende do input que está sendo colocado. A qualidade do input vai determinar muito de como vai sair o output dela. Segunda coisa é que você também, o que você colocou para dentro é que vai determinar a qualidade do output que você vai colocar. Se você... as pessoas estão muito impressionadas com processamento, mas aqui lógica só trabalha em cima de premissas sobre a realidade. Exemplo, se eu te falar que todo homem é verde, Sócrates é homem, logo Sócrates é verde, isso é 100% logicamente correto. Não tem uma imperfeição lógica. Entre aspas, verdade, é matematicamente correto. Se eu colocar esse input, todo homem é verde, a conclusão... Eu posso fazer conclusões até ultra complexas, baseadas em fazer 1 milhão de simulações e cenários e tal. Mas como o contato imediato com a realidade metafísico não estava presente, os milhões de raciocínios que eu posso proferir estão errados. Então, se eu colocar uma premissa falsa numa coisa dessas, como tem algumas que são falsas, até filtro ideológico, todo tipo de coisa que já é colocado de tabela, eu vou ter 1 milhão de juízes falsos. 1 milhão, 1 trilhão de juízes falsos. E quem vai saber isso é quem conhece a base. Não quem conhece o resultado de milhões de simulações, senão quem conhece a premissa básica da realidade. Então, você pode desenvolver infinitamente a matemática lógica, o raciocínio, né, como a gente chama na filosofia. Mas a simples apreensão, em outras palavras, o contato direto com a metafísica, que é o real, isso não... O fortalecimento de raciocínios complexos não substitui o contato imediato com a realidade. Ele, na verdade, depende dele. Ele pressupõe esse contato, né? E isso é metafísica, isso é psique humana, isso volta para a base da filosofia. Então, eu acho que a IA vai fortalecer a base da filosofia, não os derivados necessariamente, mas a base, né? Entendi. Complementando o que você disse, eu penso que a IA, de certa maneira, parece bastante com... vamos colocar uma pessoa muito inteligente, um físico ganhador do Prêmio Nobel. Isso. Se você bota esse físico para falar com pessoas muito simples, sem escolaridade, ele não consegue demonstrar toda a inteligência que ele tem. Não. Porque o pessoal não consegue nem questionar ele sobre Isso. as questões sobre as quais ele tem profundo conhecimento. Agora você bota esse cara para falar com um bando de alunos de física hiper interessados no assunto, aí ele consegue demonstrar o conhecimento que ele tem. Aí é a mesma coisa. Total. Você bota para falar com uma pessoa que não tem conhecimento de base, cara, você vê as perguntas e é só coisa idiota, entendeu? Agora bota para falar com uma pessoa que tem conhecimento, aí você tem... ali diálogos muito interessantes, né? E aí e outra coisa, você bota o físico para falar sobre outros assuntos, muitas vezes é absolutamente estúpido. E aí você tem o físico, claro, que é o gênio e não sabe amarrar o sapato, e isso é absolutamente possível. Então a IA pode literalmente falar a coisa mais inteligente do universo, a coisa brilhante, assim, um insight que ela cruzou de 30 livros, não sei o quê, e literalmente logo depois de falar uma besteira assim, incomensurável, porque... a questão é que quando você fala do conhecimento, a meta é a verdade. A meta não é a capacidade de raciocínio. Capacidade de raciocínio e verdade são duas coisas diferentes. É igual você ter um computador que tem memória RAM e capacidade de processamento infinito. Você aumenta ele até um ponto que o computador faz qualquer coisa. Perfeito. Isso não quer dizer que ele ficou mais útil para você necessariamente, que é uma coisa interessante. Ele simplesmente agora tem ultraprocessamento. Só Deus sabe se você precisava de processamento infinito. Provavelmente não. Isso não garante que o que está no computador é verdadeiro em nenhum nível. Não tem nada que garante essa relação. Então, o que acontece é que é igual QI. Tem pessoas com QI muito alto, que é maravilhoso, mas que vão falar coisas falsas, que vão concluir coisas falsas, vão começar a falar coisas que são besteira. Ele tem um baita processador na cabeça dele, um processador incrível. Mas esse processador descolou da realidade um ponto, aquele processador já está rodando um negócio que não é real. E são muitos casos de pessoas que tiveram muitos problemas na vida real. Às vezes o processador pode até atrapalhar, na verdade, porque agora ele está rodando 1 milhão de simulações na cabeça dele de um negócio que já descolou. Então, eu acho que há um convite muito grande agora para voltar à realidade, sabe? Em Duna, claro, eles quebram. Quando chega na revolução da IA, eles quebram tudo para voltar a fazer coisas analógicas.
E aí cria essa tecnologia meio rústica, né? Que é tão notória. Mas eu não sei se a gente entra num cenário desse. O ponto de prever o futuro da IA, para mim, é menor do que o ponto que a educação vai ficar mais importante agora. Eu não acho que vai ficar menos, acho que vai ficar mais ainda.